Isso que você está vendo na imagem é o clássico estereótipo da Polônia. Toda vez que eu falo que eu moro na Polônia, as pessoas pensam que é assim, um país pobre, um país coitado, sem nada para oferecer. Mas essa aí, é a Polônia que eu vivo hoje. Um país independente, moderno, que se transformou de uma maneira bizarra em apenas 30 anos após o comunismo, crescendo mais e mais rápido do que o resto da Europa inteira. Inclusive mais rápido do que Singapura, Taiwan e Coreia. Hoje em dia, a Polônia é um grande polo tecnológico. A economia da Polônia vai ultrapassar a economia do Reino Unido até 2030. E, gente, vai muito além de tecnologia, tá? A Polônia está construindo o sistema militar mais poderoso da Europa e se tornando um dos países mais influentes da Europa. Como que isso tudo aconteceu e principalmente por que isso é importante? Para entender por que toda essa transformação da Polônia é tão impactante, nós precisamos entender onde tudo isso começou. A Polônia foi o primeiro país a ser invadido pela Alemanha nazista e logo em seguida, após o término da Segunda Guerra, ela se tornou parte da União Soviética. E os 40 anos de comunismo aqui foram bizarros. Se você conversar com o povo que viveu esse período aqui, você fica em choque. E até hoje nós temos resquícios desses comportamentos daquela época. É muito triste quando você vai no mercado e você vê um senhorzinho que abre o pacote de 24 rolos de papel higiênico, pega só um e leva só um para casa. Isso aqui acontece muito, principalmente com as pessoas mais idosas. Eles viveram isso por tanto tempo, mas tanto tempo, que eles não conseguem viver de outra forma. Durante o comunismo na Polônia, o Estado era dono de tudo, as empresas privadas não existiam. A economia da Polônia servia para atender a economia de outros países da União Soviética. Então, no passado, os itens básicos eram escassos. E é por isso o comportamento desses velhinhos no mercado. Em 1989, o regime comunista finalmente caiu e a Polônia se tornou independente. Mas saiu dessa como sendo o país mais pobre da Europa. Os salários naquela época eram 10 vezes menores que os salários da Alemanha e existia uma inflação absurda. Em outras palavras, ninguém poderia prever, ninguém poderia dizer há 30 anos atrás que a Polônia viraria o que é hoje. Desde 1992, a Polônia não parou de crescer, atingindo o maior período de crescimento da história da Europa moderna. Em cada uma dessas décadas, a Polônia adotou uma estratégia de crescimento diferente. Então, entre 1990 a 2000, a Polônia esteve focada em construir um sistema capitalista. Depois, de 2000 a 2010, a Polônia focou em globalização, entrando para a União Europeia em maio de 2004. E por causa disso, muitas empresas europeias mudaram suas linhas de produção para a Polônia, porque na época era barato. E o dinheiro que vem da União Europeia construiu coisas inimagináveis aqui. Como, por exemplo, o maior parque de diversões da Europa está na Polônia e foi construído com fundos da União Europeia. E existem exemplos absurdos de coisas que a Polônia melhorou com o fundo da União Europeia. Depois de 2010 até os dias de hoje, a Polônia está investindo em uma economia de alta tecnologia. A maior quantidade de engenheiros da Europa saem da Polônia, porque houve um investimento absurdo em educação, em formação de profissionais e em empregos na área de tecnologia. Mas, ainda assim, comparada com países do oeste europeu, a Polônia continua relativamente pobre, mas o crescimento em um período muito curto de tempo é bizarro e impressionante. Historicamente, a Polônia tem bons motivos para estar preocupada com a sua força militar. Uma das prioridades por aqui é o direcionamento de todo e qualquer esforço financeiro para o setor militar. E depois da invasão da Ucrânia, então, o negócio está absurdo. É uma compra de equipamento militar fora do comum, fora do normal. E até o final dessa década, ou seja, até 2030, a Polônia planeja ser a maior força militar da Europa. No passado, era comum que os poloneses abandonassem o país em busca de melhores oportunidades de trabalho na Europa. Agora, eles estão voltando para casa porque lá fora tá mais difícil. Além disso, o país recebeu mais de 9 milhões de refugiados ucranianos e quase que 2 milhões de refugiados nunca foram embora e nem vão. Claro que ainda existem alguns riscos para essa economia que promete ser muito grande, mas não dá pra gente negar o sucesso econômico da Polônia.
E você, sabia de tudo isso? Sabia dessas coisas?